O pecado é uma ferida, mas a confissão é um remédio. Olá, queridos, a paz do Senhor, me chamo Paulo Roberto Júnior, tenho uma palavra de Deus para você, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A nossa mensagem de hoje está em Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Tem uma outra tradução que diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas o que confessa e abandona encontrará misericórdia. Irmãos, nós sabemos que nós somos falhos, nós não somos perfeitos, nós erramos, muitas vezes através do nosso comportamento, das nossas palavras, até através dos nossos pensamentos. Nós somos pessoas falhas, mas nós aprendemos através da palavra de Deus a importância de nós buscarmos um aperfeiçoamento no Senhor. Esse aperfeiçoamento se dá quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e nesse momento nós iniciamos uma caminhada com Ele e Deus vai trabalhando na nossa vida, vai transformando. A cada dia nós vamos melhorando, vamos nos tornando uma pessoa melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, enfim. Em tudo que nós desempenhamos na nossa sociedade, a vontade do Senhor é que nós nos tornamos uma pessoa melhor. Agora, a palavra de Deus diz também para nós confessarmos o nosso pecado e abandonarmos. O que é pecar? Pecar é errar o alvo, é fazer aquilo que está contrário à vontade de Deus. Sempre que nós erramos, nós falhamos, o nosso coração é como se acendesse uma luz, né? Nós sabemos quando nós erramos. E é importante quando vem a nossa consciência, aquilo que nós fizemos de errado, nós nos colocarmos diante de Deus e confessar aquele erro. Até mesmo porque se a gente não confessa o pecado, além de nós nos distanciarmos do Senhor, porque o pecado nos separa de Deus, nós também acabamos dando legalidade ao inimigo. Para o inimigo agir na vida de alguém, ele precisa de uma permissão, uma legalidade. Essa permissão é o erro, é o pecado. É por isso que nós devemos sempre estar em oração, colocando a nossa vida diante de Deus e confessando os nossos erros, chegando diante do Senhor com sinceridade e dizendo para Deus exatamente aquilo que nós fazemos de errado para alcançar o perdão e a misericórdia de Deus. A palavra do Senhor diz que Deus está pronto para nos perdoar, mas é necessário que nós também estejamos prontos para confessar o nosso erro. O problema é que muitas vezes nós erramos, falhamos e não confessamos o pecado. Nós vamos vivendo uma vida de qualquer maneira, como diz um ditado por aí, vamos empurrando com a barriga e vamos acumulando erros e falhas. E ao invés de nos tornarmos pessoas melhores, nós vamos piorando como ser humano. Agora, na medida que buscamos, na medida que confessamos o nosso erro, o Senhor, além de nos perdoar, Ele também vai trabalhando na nossa vida para que nós possamos nos tornar uma pessoa melhor. A palavra de Deus diz que o nosso alvo, o nosso objetivo é nos tornar semelhante a Jesus. Jesus é o Filho de Deus, aquele que foi enviado para nos salvar, para nos transformar. Quando Ele foi morto na cruz do Calvário, quando Ele foi crucificado, Ele carregou consigo as nossas dores, as nossas enfermidades e também os nossos pecados. Ele ressuscitou, apareceu para mais de 500 testemunhas, deu algumas orientações aos discípulos, o evangelho que tem nos alcançado, voltou, está à direita do seu Pai e a palavra do Senhor diz que Ele está voltando para buscar a sua igreja. Essa igreja é o povo de Deus, independente de placa de denominação. A igreja do Senhor é o povo de Deus, nós somos povo de Deus. Nós fazemos parte da família de Deus, ou seja, Jesus está voltando para nos buscar. Mas uma das coisas que nós precisamos nos policiar, uma das coisas que nós precisamos ter um cuidado muito grande é com a nossa vida santa e reta diante dos olhos do Senhor. E nós fazemos isso quando nós reconhecemos os nossos erros, confessamos os nossos erros ao Senhor, recebemos assim o seu perdão e abandonamos aquilo que não presta. É isso que nós precisamos fazer. Então aqui em Provérbios 28, no versículo 13 diz: aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que confessa e abandona encontra misericórdia. Não esconda o seu erro. Chegue diante de Deus e confesse. Não carregue esse fardo, não carregue esse peso. Chegue diante do Senhor, confesse o seu erro e abandone. Pode ter certeza que você vai alcançar misericórdia. Aqui em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 1 João também, no capítulo 2, no versículo 1, João diz assim: filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Ou seja, o bom é que a gente não venha errar, o bom é que a gente não venha pecar, mas se nós errarmos, se a gente pecar, nós temos um advogado que é o Senhor Jesus. O que fazer? Confessar o nosso pecado, abandonar e com certeza nós vamos alcançar misericórdia. Pastor, e o que acontece quando a pessoa não faz isso? Isaías 59, a partir do versículo
versículo 1, na verdade no versículo 2 ele diz o seguinte, que as nossas transgressões fazem separação de nós e o nosso Deus. Ou seja, se nós não confessamos o nosso pecado ele cria uma barreira entre nós e o nosso Senhor. Mas quando nós confessamos, nós alcançamos misericórdia. Guarde essa palavra. Eu tenho certeza que Deus quer que você tenha uma vida saudável espiritualmente, uma vida próspera em todos os sentidos e em todos os aspectos. Mas para isso é necessário viver uma vida de arrependimento. É necessário viver uma vida santa com o Senhor. E para isso, a gente vai ter que sim reconhecer os nossos erros e tratar todos eles diante do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Aprendemos através da tua palavra que aquele que esconde o seu erro não prospera, mas aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Senhor, nos mostra, ilumina o nosso coração. E se existe em nós algum caminho mau que talvez nós não percebemos, que o Senhor possa iluminar os nossos olhos, o nosso coração, o nosso entendimento, para que nós possamos confessar e de uma vez por todas abandonar aquilo que pode estar sendo um impedimento das bênçãos do Senhor nos alcançar. Nós colocamos a nossa vida diante de Ti e mais uma vez pedimos perdão ao Senhor pelas falhas de forma consciente, inconscientemente, por atos, palavras. Meu Deus, que o perdão e a misericórdia do Senhor nos alcance, porque são as Tuas misericórdias a causa de não sermos destruídos. Obrigado, Senhor, por essa palavra, em nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui, vou pedir mais uma vez para você deixar o seu like, o seu comentário, se puder, envie esse vídeo para alguém. Que Deus te abençoe. Até a próxima.